Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a fome. 19 milhões de pessoas passam fome no país. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador doutor Marcos Paulo, presidente da Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço o convite e estou à disposição para nós participarmos desse debate, que é muito importante para a população aqui do município do Rio de Janeiro. Eu recebo também Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania. Seja bem-vindo, Kiko. Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Marcos, com a Mariana e com você. Certamente é o tema do momento. É muito importante a gente falar sobre a fome e as consequências e as causas, principalmente, disso tudo. E para completar o time de convidados, Mariana Aleixo, coordenadora do Maré de Sabores, da Redes da Maré, uma instituição civil que atende o conjunto de favelas da Maré. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Sérgio. Obrigada por incluir a Redes nesse debate, e a Maré, e como ela está pautando essa questão da fome e trazendo soluções a partir das periferias. Muito obrigada pelo convite. Milhões de brasileiros não têm o que comer. Voltamos a fazer parte do mapa da fome. A insegurança alimentar atinge cada vez mais a população. Fome. Uma pequena palavra com significado tão assustador. Uma situação que choca ao levar em conta que somos um dos países que mais produz e exporta alimentos no mundo. Quando falamos em fome, não estamos considerando uma privação momentânea provocada em um dia agitado quando você deixou de fazer uma das refeições do dia. Trata-se de uma limitação rotineira que ameaça pessoas da mesma família. Muitas vezes, é preciso escolher quem vai comer os poucos alimentos disponíveis em uma casa, na maioria das vezes considerados não ideais para suprir as necessidades diárias. Depois de deixar o mapa da fome, o país volta em 2020 a fazer parte do relatório produzido pelas Nações Unidas. 19 milhões de pessoas passam fome no país. Isso equivale a 9% dos brasileiros. A pandemia apenas agravou o que já era inaceitável. A insegurança alimentar expõe condições humilhantes. É sobre este tema que vamos discutir hoje. Kiko, eu gostaria de começar a entrevista com você, já que você representa aí uma grande iniciativa, que tem todo um histórico do Herbert de Souza, ou seja, nosso Betinho querido, que começou essa luta há um bom tempo, A gente observa um país que bate recordes em relação à safra e tem aí uma legião de pessoas que não têm direito a uma necessidade tão básica como o alimento, Eu queria que você pontuasse isso para a gente e analisasse essa realidade do país. Bom, essa situação do Brasil, ela realmente é uma situação muito surreal que a gente vive, Um país que é um dos principais produtores de alimentos no mundo, que tem safras recorde ano após ano, vivendo numa situação de fome. A população, desde 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, com 5 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, a gente hoje chega a quase 20 milhões de brasileiros em situação de fome e insegurança alimentar grave. E essa questão da produção dos alimentos, da gente olhar isso como o agronegócio batendo recorde atrás de recorde, na verdade, essas grandes produções, elas são muito feitas para exportação e de alimentos como como milho, soja e itens que não são de consumo direto das populações. Muitas vezes são alimentos usados para alimentar animais, fazer ração e uma série de outras coisas que tem uma demanda muito forte no resto do mundo. Então, se você olhar a produção brasileira de 280 milhões de toneladas no Brasil, a gente está falando que mais de 200 são alimentos de soja e arroz, soja e milho. Então, o arroz e o feijão, que são os alimentos básicos para a alimentação da população brasileira, têm sofrido cada vez mais, ano a ano, a redução da produção no país. Tanto é que a gente está vivendo inflações imensas em relação a esses produtos e justamente os itens que são consumidos pelas populações mais pobres.
Então, o que se vê claramente é uma falta completa de política pública na área de segurança alimentar, né? O governo federal vem destruindo essas políticas desde 2016 para cá, reduzindo uma série de questões que traziam uma segurança alimentar, não só na produção do alimento, mas no apoio dos pequenos produtores que produzem 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, né? Então, há uma discrepância enorme entre o discurso que o governo faz de superprodução, do agronegócio, e a realidade da alimentação e da segurança alimentar no Brasil. Então, infelizmente, esse discurso não cola mais. A realidade é que precisa se voltar a olhar segurança alimentar, produção de alimentos e pequenos produtores de uma maneira séria para que a gente possa voltar a ter alimento na mesa do brasileiro e alimentos saudáveis e a preços acessíveis. Vereador, uma situação que nos chocou há poucos dias em relação a uma notícia de aproveitamento de ossos de boi, arroz e feijão quebrados, né, que formam um cardápio aí de uma população empobrecida, né? O que deu errado? Ou seja, o Kiko pontuou aí basicamente a necessidade de uma produção familiar, incentivos para pequenos produtores, mas aonde que a gente começou a perder a linha dentro de um caminho viável para alimentar a população do país? O que o Kiko falou com muita propriedade, e eu penso, Sérgio, é que, infelizmente, a raiz desse problema está na desigualdade social. A gente percebe que o agronegócio está batendo recordes. Nós temos informação que, no ano de 2020 e 2021, os supermercados tiveram um aumento de quase 10% nas suas vendas e a população, por outro lado, perdeu o seu poder de compra. A gente sabe que com a pandemia, que é algo que assola o mundo inteiro, nós temos aqui no Brasil a epidemia da fome. E é claro que causa indignação e causa vergonha a todo e qualquer homem público. Então, o presidente da República, os governadores, os prefeitos deveriam ter vergonha do que está acontecendo com a população. Quando nós percebemos, viralizou na televisão, que as pessoas faziam fila 3 vezes por semana para comprar, ou melhor, para receber de doação ossos, e aqueles ossos eram cozinhados e que eram a única fonte de proteína que aquelas pessoas tinham, é algo muito sério, é algo muito grave. Nós víamos também que pessoas não tinham condição de comprar o arroz comercializado normalmente, então eles compravam arroz fragmentado, o próprio feijão, o feijão bandinha, que é um feijão vendido a um custo menor. Então, os governadores, o presidente, ele tem que parar e pensar o que está acontecendo, aonde é que nós erramos. E aí, é claro, a má divisão de renda, a gente percebe que o que é produzido aqui daria muito bem para alimentar a população do Brasil inteiro e ainda de outras partes do mundo, mas, infelizmente, o alimento ficou muito mais caro, é muito mais interessante para os produtores eles venderem para o mercado externo, enquanto a população aqui do país passa fome. Só para se ter uma ideia, o arroz, o feijão, eles aumentaram mais de 60% do seu valor. A carne aumentou em torno de 27%, ou seja, o gênero alimentício hoje é algo de luxo. Em contrapartida, de acordo com o Diese, uma cesta básica deveria custar em torno de R$ 5.300 para poder alimentar uma família. A cesta básica no município do Rio de Janeiro, com gêneros alimentícios básicos, custaria em torno de R$ 622,76 para uma pessoa adulta, e o governo federal dá um auxílio emergencial que varia entre R$ 150 e R$ 375. Um gás de cozinha custa em média R$ 100, ou seja, está tudo errado. E é claro, essas distorções que têm como base a pobreza causada pela desigualdade social tem que ser corrigida. A gente precisa privilegiar o alimento para o mercado interno. A gente precisa privilegiar
como o Kiko falou muito bem, os pequenos produtores. A gente precisa alimentar essa população do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, porque se essa distorção não for corrigida a tempo, o que a gente vê é uma acentuação da fome, da miséria, e infelizmente muitas pessoas já estão morrendo e morrerão muito mais por causa da fome. Mariana, como é que a Maré está pautando a fome? O que está sendo feito? A gente sabe que a fome vem já há um bom tempo, lógico, mas a pandemia trouxe um novo capítulo, né? Acirrou a crise. Como que as famílias da Maré estão enfrentando esse desafio da questão da fome no período da pandemia? A gente, como redes da Maré, né, a gente, quando começou, né, em março, esse processo de fechar, né, de ter restrições de circulação, né, para mitigar o contágio do coronavírus, a gente, como instituição, não tinha, né, essa alternativa, uma instituição local, de fechar as portas, né? A gente viu assim essa necessidade de colocar os nossos projetos em ação para enfrentamento da pandemia. E aí a gente lançou a campanha Maré Diz Não ao Coronavírus, né? Que ela teve 6 grandes frentes de trabalho, né? Mas a principal delas foi a garantia do direito à segurança alimentar no território, né? E isso, né, estava muito claro para a gente como necessidade inicial, né, porque era uma questão de saúde, uma questão de garantir imunidade, né, para a população se manter segura e saudável, né, para enfrentar o vírus. Mas mais que isso, né, a gente também, né, com 30 anos de trabalho, a gente tem dados, né, onde a gente começou a pautar como a gente ia enfrentar a crise no território, né? E, inicialmente, a gente pensou numa campanha durante 3 meses, né, para distribuir cestas básicas para 6 mil famílias, né, entendendo a partir do censo populacional da Maré, que esse era o número de famílias que estavam em extrema vulnerabilidade social. Mas conforme a pandemia ela foi sendo mais bem entendida, na verdade, né, e que ela teria uma duração maior, né, que ela está durando até hoje, na verdade, esses números foram sendo ampliados, né, a gente abriu um canal direto para os moradores via WhatsApp, e aí a gente conseguiu fazer um cadastro com eles e foi selecionando, a partir de vários recortes sociais, né, as famílias que a gente iria contemplar com acesso à cesta básica, né? E então, a gente, durante 3 meses, distribuiu para 17.500 famílias cestas básicas do território, né? Essa foi uma das nossas ações de enfrentamento à pandemia, né? E outra que começou também em março e que fala muito do projeto Maré de Sabores, né, e também fala muito dessa possibilidade de uma instituição local, né, que é conduzida e executada majoritariamente por pessoas no território, né, a gente viu a necessidade de pensar a questão da segurança alimentar de forma mais ampliada, né? Além do acesso, né, a alimentos de forma contínua com a cesta básica, a gente precisava pensar na geração de trabalho e renda, a gente precisava pensar na condição das mulheres, né, diante da pandemia. E aí, né, eu coordeno, além do Maré de Sabores, a Casa das Mulheres da Maré, que ficou responsável pela produção de refeições, né, diárias para a população em situação de rua da Maré, né? E foi uma das formas de acolhimento e cuidado dessa população no período da pandemia. A gente consegue ver, né, que existe um recorte, né, para a insegurança alimentar no território da Maré, que, como foi dito pelo Kiko e pelo Marcos, que não é de agora, né? A pandemia aprofundou, na verdade, essas questões de desigualdade, né? E ela deu mais... A população, de forma geral, conseguiu ter visibilidade para essa questão da fome na Maré e em outros territórios populares do Rio de Janeiro, né? E aí, com esse cadastro de moradores que receberam as cestas básicas, a gente conseguiu exatamente ver esse recorte de gênero, de raça, né, e de classe, né? Porque é isso, né?
80% das pessoas que receberam cestas básicas, né, pela campanha Maré Diz Não ao Coronavírus, são mulheres, né? E 70% se declara preto ou pardo, né? E muitas das vezes, né, com esse levantamento de dados, né, que a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu perceber que essas famílias vivem com rendas abaixo de um salário mínimo e elas, né, acessam, né, esses benefícios do governo. E o que fala muito que o Marcos trouxe, né, que esses benefícios sociais eles não garantem segurança alimentar porque eles não garantem que essa população consiga ter acesso a alimentos de forma contínua, né? E essa foi uma grande questão institucional para a gente, né? Já que a gente tem uma grande missão de melhorar a qualidade de vida dos moradores da Maré e acesso a direito, que a alimentação é o direito e como é que a gente enfrenta a desigualdade a partir disso. Então, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre a fome. Vamos ouvir a população sobre o tema. Acho que nunca teve tão caro um quilo de arroz, um feijão, uma carne. A gente não reclamava do preço do arroz, hoje em dia a gente reclama, né? Acho que a minha opinião é essa, tá bem difícil. Tem muita gente na rua com fome, desempregado, as taxas estão todas altas, né? É assustador, você vê na rua, né, o aumento dos moradores de rua, você vê até com vizinhos, com família, até né, uns familiares que estão passando por um momento complicado. Eu acho que a economia tem muito a ver com isso, então mexer um pouquinho na economia primeiro, gerar mais empregos provavelmente, e no mais, não sei, talvez redistribuir alguns alimentos. Vereador, eu queria voltar então nesse segundo bloco com o senhor falando sobre a questão médica, né? O senhor como médico pode nos dar essa realidade. A gente sabe que a fome na infância, né? Ou seja, a alimentação, ela define a construção de um ser, né? A falta de alimentos na infância é uma questão dramática, né? A gente vive um período de pandemia. Não há aí um sistema imune que resista, né, diante de um quadro como esse. Ou seja, só tem capítulos que se agravam, né? Infelizmente, a fome impacta desde aquela criança no ventre da mãe, porque uma mãe gestante mal alimentada, ela é frágil imunologicamente e pode até gerar crianças com malformações. Aquele recém-nato ou aquela criança, ela depende de uma boa nutrição de vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos para desenvolver-se plenamente, principalmente o seu sistema nervoso central. Então, uma restrição alimentar severa numa primeira infância certamente vai impactar no desenvolvimento cognitivo desta criança. E aí, é claro, com esse desenvolvimento abaixo do normal, é aquela criança que não consegue aprender, é aquela criança que não consegue passar de ano, então gera um problema seríssimo na sociedade. E é claro, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando da falta da alimentação de qualidade, mas principalmente uma pessoa mal alimentada, ela fica imunologicamente deprimida, é o que a gente chama daquela pessoa imunodeprimida. E aí, é claro, o Kiko falou muito bem, quando o ser humano chega no momento de privação da alimentação, é porque tudo já foi retirado dele. Então, essa pessoa, ela não tem onde morar, provavelmente está em situação de rua, como a gente tem visto, quem trabalha no centro da cidade, quem trabalha na zona sul do Rio de Janeiro, vê que, infelizmente, o número de pessoas que perdeu a sua casa, que foi para a rua, aumentou muito. Então, essa pessoa não tem um abrigo por causa do frio, a gente
está num período de inverno, que aqui no Rio de Janeiro, nós que estamos acostumados com a temperatura mais alta, estamos sendo muito castigados. A gente tem uma pessoa que não tem agasalho, uma pessoa que não tem lar, uma pessoa que não tem alimento. Então, a probabilidade de ela desenvolver, por exemplo, uma tuberculose pulmonar, a tuberculose, como algumas outras doenças, ela está intimamente relacionada à má nutrição, à falta de condição de moradia. Então, a gente percebe que é uma bola de neve. Infelizmente, uma pessoa mal alimentada ou que não consiga nem se alimentar, ela está fadada a ter várias doenças, está fadada a ter várias infecções e, principalmente, se for recém-nato até a primeira infância, ela está fadada a ter doença como retardo mental ou outros tipos de déficit de cognição, porque foi privada do alimento. E isso aí é um absurdo, é um crime contra todo e qualquer cidadão, porque o alimento ele tem que ser fornecido, ele tem que ser dado pelo Estado e é um dever da prefeitura, do governo do estado, do governo federal suprir a necessidade básica da população. Mariana, estamos falando da fome que impede uma alimentação básica, né? Ou seja, a gente falava muito da questão da cesta básica e que agora está se tornando cada vez mais difícil de chegar a quem tem fome, que limita a refeição muitas vezes dentro de um núcleo familiar, ou seja, pai e mãe deixam de fazer a refeição, fazem apenas uma refeição para guardar algum mantimento que não é normalmente ideal para a alimentação dos seus filhos, né? Muitas vezes a gente sabe que esse alimento não tem a carga nutricional adequada, mas é o que tem, né? Eu queria que você trouxesse essa realidade que você observa em uma das regiões que merece maior atenção, que é a Maré. Essa é uma realidade na Maré, né? É uma realidade que é de insegurança alimentar que tem gênero. As mulheres, né, acabam abrindo mão das suas refeições diárias, né, substituindo, né, alimentos in natura, né? Isso também fala muito dessas estratégias, né, que as mulheres também acabaram estabelecendo, né, para continuar se alimentando nesse período de pandemia ou fora desse período de pandemia, né? Que, como eu disse, essa questão da fome foi aprofundada nesse período da pandemia, mas ela já existia, né, em territórios populares de favela e aqui na Maré. Então, existe uma substituição dos alimentos in natura por alimentos ultraprocessados, né? Isso por uma questão de renda, né? E também por uma questão de reduzir gastos também, porque eles são geralmente mais baratos, né, do que a gente consumir produtos in natura. Então, as mulheres acabam substituindo a sua alimentação por alimentos ultraprocessados, e esses alimentos ultraprocessados também acabam chegando na vida, né, das crianças muito cedo, né? E o que a gente discutiu já com o Paulo, que isso vai gerar consequências, na verdade, e impactar no desenvolvimento intelectual, né, dessas crianças e no desenvolvimento humano delas. Mas é muito importante falar, né, que todas essas consequências, né, de escolhas alimentares ou de possíveis escolhas, porque muitas das vezes não é uma escolha, né? Isso fala muito da negligência do Estado, né? E que ela é anterior à pandemia, né? Na pandemia a gente teve uma negligência dos 3 poderes, né? E aí a sociedade civil foi criando alternativas possíveis para mitigar, na verdade, o impacto da pandemia nos territórios, né? Então, assim, estratégias, né, precisam ser estabelecidas e a Redes, né, tem o projeto Maré de Sabores como uma ação, né, que hoje a gente se coloca, né, como um projeto de segurança alimentar, que anteriormente era um projeto de geração e trabalho e renda para mulheres, né, porque isso fala muito de como a gente precisa pensar esse sistema alimentar, né, um sistema alimentar para a Maré, para esse território que é o 9º maior bairro. A gente precisa facilitar processos de chegada de alimentos, né, pensar qual é o custo desses alimentos para os moradores, né? Como esses moradores vão ter acesso à formação
para o preparo desse alimento também, né, de uma forma adequada, nutricionalmente saudável e potente, né, que vai gerar saúde, né, e gerar trabalho e renda, né? Então, o Maré de Sabores é esse projeto que tem 11 anos, né? E ele trabalha a partir da formação em gastronomia e gênero e sociedade, né? Qualificações profissionais para as mulheres do território e criou o Buffet Maré de Sabores, que é um espaço de geração de trabalho e renda. Kiko, eu queria uma definição sua em relação à fome, né? A gente pensa, ou pelo menos pensava na questão da fome, como um problema de áreas distantes, né? Era um problema que a gente via, mas não via, né? Ou seja, dizia que estava em regiões mais pobres até do país, só que a gente tem aí os grandes centros urbanos com a fome batendo a nossa porta, né? Ou seja, aqui nos grandes centros urbanos a gente ainda pensa que está nas áreas mais vulneráveis, mas é uma grande ilusão, né? Ou seja, está bem perto da gente, a poucos metros, poucos quilômetros. A gente se depara com a fome constantemente, né? Isso é uma mudança que aconteceu, né, ao longo dos anos. Realmente, antigamente, bem antigamente, você tinha uma concentração muito grande da fome no Nordeste, não só em termos percentuais da população, como em termos totais, né? Isso, a gente continua com um montante percentual da população no Nordeste e no Norte ainda muito grande, mas a região Sudeste e Sul, ela aumentou muito. E a grande diferença é em que termos absolutos, você tem mais gente com fome na região Sudeste e Sul do que na região Norte e Nordeste, apesar dos percentuais serem maiores. Isso explica muito claramente, né? Todos os estados, todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, todas elas teriam voltado já ao mapa da fome da ONU hoje. Todas elas têm mais de 5% de suas populações em insegurança alimentar grave. Então, o que mudou houve também uma má gestão do país em relação a políticas públicas, né? De uma avaliação de você olhar que não se desenvolveu o campo, cada vez mais o agronegócio cresce, vai tomando espaço dos pequenos agricultores, da população rural, uma produção super mecanizada que emprega pouco. Essa população vai se empobrecendo e vai achar oportunidade aonde? Nos grandes centros, que é para onde eles vêm, onde eles migram, mas migram sem conhecimento, sem nunca ter estudado para esse tipo de trabalho que os grandes centros exigem e acabam, infelizmente, tendo que aceitar subempregos, né? Ou não tem emprego nenhum e acabam se concentrando nas regiões periféricas do Rio de Janeiro e aumentando mais esses bolsões de pobreza. Então, falta uma visão de país, sabe? Falta uma visão de olhar o Brasil e dizer, olha, a gente precisa desenvolver o interior, a gente precisa desenvolver o pequeno produtor, a gente precisa olhar para o agronegócio com outra visão, porque é um modelo de negócio que basicamente não gera imposto nenhum para o Brasil, isso é para uma outra conversa, mas é algo que é impressionante, como um negócio tão grande, que gera tanta riqueza, gera tão pouco dinheiro, na verdade, né, para o Brasil. Então, assim, a gente tem que olhar o Brasil como um todo, né? Entender que a gente tem políticas que precisam ser alteradas, que precisam olhar para essa população mais pobre e tentar encarar, entender o problema em todas as suas visões, a todos os seus lados, né? Então, a pobreza ela é hoje, infelizmente, muito espalhada pelo Brasil e a gente não vai conseguir reduzir isso no curto prazo. E eu entendo que a gente vai aumentar cada vez mais a pobreza nos grandes centros. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de uma consideração de vocês nessa reta aí final do programa, bem curtinha, sobre como a gente vai ter um mundo sem fome, começando com a Mariana. Uma mensagem mais curta, Mariana. A gente vai ter um mundo, né, um Brasil, uma maré sem fome quando a gente tiver muita coragem de enfrentar a desigualdade e garantir direitos básicos, né, garantir segurança alimentar para as populações que estão mais vulneráveis, né, as pessoas de favelas, as pessoas que estão no meio rural, que também sofrem de insegurança alimentar e produzem esses alimentos, e que a gente crie, na verdade, sistemas alimentares que privilegiem espaços populares como a Maré. Perfeito. Kiko, sua conclusão. Bom, Sérgio, vou ser bem breve. Eu acho que a gente precisa de um mundo mais empático. A gente precisa ter
uma população, governos e, enfim, toda uma sociedade mais empática com os problemas dos mais vulneráveis, né? Infelizmente, a gente tem uma sociedade que encara a pobreza como uma opção e não como algo que lhes é imposta, né, para a população mais pobre. Então, a gente tem que mudar esse nosso pensamento, compreender, conseguir se colocar no papel dessas populações mais carentes para entender a dificuldade que é viver como eles vivem e não aceitar de maneira nenhuma nenhum dia a mais com situações de fome e pobreza extrema como a gente está vivendo. A gente tem que trabalhar, eu concordo com o Marcos, com a Mariana, para reduzir a desigualdade do Brasil de forma assim, muito direta e objetiva, para a gente conseguir, de alguma forma, melhorar o país e melhorar a situação da população em geral. Perfeito. Vereador, sua mensagem final. Quando os governantes, eles realmente implementarem políticas públicas que contemplem a necessidade da população, sem dúvida alguma, nós teremos uma sociedade mais justa, mais igual e, principalmente, a população terá dignidade. E aí sim, para morar, para estudar, para ter acesso aos serviços de saúde e para ter a sua necessidade básica, que é a alimentação, atendida de forma plena. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado ao vereador, ao Kiko e à Mariana. Obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.